brinde agora, antes de começar, e nós depois vamos fazer um brinde ao terminarmos a live. E eu queria pedir a vocês agora, quem tá com o seu vinho, vamos fazer assim, ó, a vida, a você que está aqui, a sua capacidade de se abrir para entender um pouquinho mais de você. Um brinde. Se a música atrapalhar, vocês me dão um toquezinho? Só mais 2 minutinhos, tá? A gente já começa, vamos ficar escutando a musiquinha. Enquanto eu dou uma organizada aqui no material. O que nos leva a um relacionamento durável? O que procuramos numa relação a dois? Só um pouquinho, gente, desculpa aí. Vamos cair aqui nas coisas. Eu queria que a gente começasse. Quem tem um par amoroso, pensando um pouquinho, como que vocês se conheceram? Em que momento que aconteceu o encontro? Sabe o que eu acredito? Que ninguém passa pela nossa vida, ninguém se encontra com um par amoroso se não tiver algo que de alguma forma nos falte a encontrar. Vou baixar aqui um pouquinho pra ficar só com um fundinho, tá? Sabe o que eu andei pensando, gente? Que num relacionamento novo, as nossas vulnerabilidades, elas são olhadas com mais generosidade. Algumas pessoas dizem assim: eu não entendo porque... Oi, Lu. Eu não entendo porque que tudo era tão bonito antes e de repente tudo mudou. Parece que aquela pessoa que eu conheci por vários tempos antes, era tudo perfeito. Ou não era perfeito, mas tinha um certo movimento de generosidade. Porque, na verdade, os novos relacionamentos, você começa a olhar, depois do primeiro amor, você começa a olhar para o outro com um pouco mais de misericórdia. Então, nós olhamos para a timidez, para aquela coisa desengonçada, de repente para aquela forma desorganizada. E nesse novo relacionamento, nós olhamos para isso, para todos esses comportamentos que muitas vezes eu não gosto, de uma forma bondosa. Na verdade, essas vulnerabilidades, elas persistem durante todo o relacionamento. E muitas vezes essas vulnerabilidades que o outro tem não combinam muito bem com as nossas necessidades. Eu já comentei com vocês em a live passada, eu acho, sobre
a idealização que nós temos de um par amoroso. E hoje eu vou pontuar várias coisas de um livro que eu tô lendo, O Curso do Amor, que é maravilhoso, eu indico pra vocês, Alain de Botton, depois eu vou deixar escritinho aí. E ele fala que encontrar o amor, de repente quando a gente casa, quando a gente encontra um amor que constrói a vida, isso lá atrás, nós idealizamos que esse casamento, que essa junção, que esse amor encontrado seja o ponto alto da nossa jornada. Então eu encontrei, eu descobri, eu fui atraída por alguém que existe amor entre nós. Então, e principalmente com o tempo, nós vamos idealizando essa estrada onde o casamento é o ponto alto. E sendo um ponto alto, quando você sobe no cume de uma montanha e alcança o ponto mais alto, depois disso, para onde se vai? Não tem algo além do ponto alto. O próximo passo, depois de alcançar o cume de uma montanha, é descer. Esses grandes escaladores que vão lá e colocam a bandeira do seu país, o objetivo deles é chegar no ponto alto. E muitas de nós idealizamos um relacionamento amoroso, um casamento, como sendo o ponto alto da vida. Sim, é uma época bastante importante. Mas se nós tomarmos essa crença de que casamento é o ponto alto, depois disso, depois de encontrar, depois de casar, depois de todo esse processo, vai haver um declínio total. Não tem chance de subidas, porque aquele é o ponto alto. E sabe, o Bert Hellinger, o autor das Constelações, ele fala que as nossas faltas são aquilo que nos fazem prosseguir. E hoje eu quero falar para casais ou para pessoas que estão querendo um relacionamento durável, de que é no imperfeito que nós encontramos movimento. Às vezes as vulnerabilidades que nós encontramos, esses defeitinhos no início, eles não nos tocam tanto e de repente aquela pessoa que tem, por exemplo, eu botei alguns exemplos aqui, né? Datas, por exemplo, às vezes o homem ou a mulher não liga para datas. E essa mulher, ela desde que ela se entendeu por gente, a família dela cultuava muito as datas. E para ela, uma demonstração de amor é fazer uma surpresa, é ganhar um presente, é ganhar uma festa, é ter bolo, é bater parabéns. Eu particularmente adoro meu aniversário, quem me conhece sabe. E o que acontece com pessoas assim como eu? Nós chegamos a preparar uma festa pro outro, pro parceiro, de tanto que a gente dá importância para isso. E às vezes quando ele diz só, ai, obrigada, e de repente você pensou num bolo com foto, você escondeu coisa, você comprou um presente para cada ano que vocês passaram juntos, por exemplo, no aniversário de casamento, e o outro não dá muita importância para isso, é como se aquela atitude do outro nos fere de uma forma que não é só uma data, nos fere de uma maneira impressionante. Que outras mulheres aqui consideram importante as datas? E se você for perceber de verdade, as datas são apenas datas. Mas nós aprendemos a valorizar isso por conta da nossa história. Comida é o segredo da felicidade no meu relacionamento, o Danilo tá falando. Sim, muitas vezes você faz uma comida, você cozinha e você coloca todo o teu amor naquilo, sabe? E se o outro não valoriza isso, se o outro é alguém que não gosta de degustar os sabores, você pode se sentir extremamente magoado, porque aquele é um valor seu. Porque de repente na sua família, a hora da refeição, quando todos se juntavam, era uma hora em que se demonstrava amor. Percebe? Numa relação conjugal durável,
tem duas histórias. E por que eu coloquei o tema dessa live hoje como casamento tem tudo pra dar errado? Eu digo pra você, é verdade. Sim, casamento tem tudo pra dar errado. Relacionamento durável tem tudo pra dar errado. Porque na verdade são duas expectativas e dois sistemas que procuram um ao outro para se curar. Isso é bastante profundo. Mas quando nós não conseguimos olhar além do que está por trás de uma relação amorosa, muitas vezes nós atropelamos esse outro no intuito da busca de uma cura. Os dois têm pesos diferentes, tanto para questões bobas como datas, como o que significa dormir sem estar brigado. Muitos casais me dizem, não, a gente não pode dormir sem estar brigado. E aí o outro diz, não, mas ela quer fazer as pazes de qualquer forma, mesmo que aquilo não tenha sido resolvido. E aí fica difícil para mim, porque a fidelidade dessa pessoa... Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui. A fidelidade dessa pessoa é exatamente aquilo que ela criou como... Não só como ideal, mas construção do que é amor. E aí eu quero perguntar pra você individualmente, porque o relacionamento, ele se trava muito mais no individual do que no coletivo, no casal. Nós achamos que aceitamos as complexidades do outro e muitas vezes eu escuto pessoas dizendo, mas eu aceito as diferenças, eu sei que nós somos diferentes. E é óbvio que todos sabemos que somos diferentes. Mas quando nós dizemos que aceitamos as complexidades, que aceitamos as diferenças, nós não queremos dizer que isso vai entrar em nós de uma forma confortável. Muitas vezes é muito desconfortável perceber a diferença do outro. Perceber como o outro, por exemplo, ignora algumas tentativas minhas, por exemplo, de cozinhar, passar o dia inteiro cozinhando, e quando ele chega e eu fico chateada porque ele não quis, ele provou e disse que não estava com fome, e a gente precisa ver quais são as linguagens de amor que a gente tem, né? Deixa eu dar uma colinha aqui, para que eu não perca aquilo que eu quero falar para vocês. As pequenas questões, muitas vezes, são aquelas que mais atrapalham. Sabe as raposinhas? Que elas comem as raízes das árvores? Elas são muito mais perigosas do que as grandes raposas. Porque normalmente nós nos ligamos, nós nos conectamos com aquilo que é desastroso, que é catastrófico. Por exemplo, uma traição. Por exemplo, algo trágico que aconteceu, uma violência. E, na verdade, muitas vezes a traição, isso já é um assunto para uma outra live, né? Que nós não vamos ter tempo de falar com isso. É uma forma de chacoalhar esses dois para que eles olhem para aquelas coisas pequenas importantes que estragam, que destroem toda a relação. As pequenas questões são apenas... Né? O Alain de Botton fala, as questões pequenas são apenas questões grandes que ainda não receberam atenção. Quando alguém fica chateado, por exemplo, porque o outro tem uma cultura de chegar atrasado e ele não, o que está por trás dessa irritação por esse atraso? Muitas vezes está por trás uma fala mais ou menos assim. Eu me sinto inseguro quando eu não tenho controle das coisas. Eu me sinto apavorado se eu percebo que as coisas podem dar errado. O fato de eu querer chegar antes da hora é como se eu pudesse acalmar o meu coração de que as coisas vão dar certo. E que não vai acontecer nada abrupto na minha vida, que vai estragar algo importante. Percebe? Por trás de uma irritação pequena, tem uma história. Por trás de uma irritação pequena, por causa de um emburrado
existe um homem ou uma mulher que busca se defender dos seus reais sentimentos, que são os sentimentos primários. A irritação é um sentimento secundário. O sentimento primário seria o medo. Seria o medo de perder o controle? Seria o medo de ser abandonada, por exemplo? Muitas mulheres precisam de serem reconhecidas, de que elas são mais importantes, e elas passam a se comparar com o jogo de futebol do marido. É como se ela dissesse: eu me sinto insegura. Eu me sinto insegura quando você dá atenção para outra pessoa. Porque, na verdade, essa mulher, ela está conectada com a sua criança, que de repente foi abandonada, foi rejeitada, ou de repente não recebeu a segurança de que precisava naquela época. De onde vêm todos esses medos? De onde vêm essas raivas? O desafio comum de olhar essas coisas simples é não ignorar o que chama a atenção. E de repente não esperar um grande evento para que se olhe para essa relação. As nossas questões, muitas vezes numa fala, quando alguém pergunta para o outro o que tem de errado e o outro fala nada, seria uma mistura de raiva intensa e o desejo intenso de não deixar transparecer as suas fragilidades. Só que conscientemente, quando nós estamos numa relação durável, nós dizemos: eu me abro para você, eu digo. Mas existem questões nossas inconscientes e marcas que a nossa consciência ela tratou de esquecer. E são nesses momentos das pequenas coisas, das coisas simples do dia a dia, de um copo que fica fora do lugar e aí vira uma guerra atômica. O que está por trás de toda essa inquietude, de toda essa agressividade, de toda essa impaciência com as vulnerabilidades do outro? É como se nós desejássemos no íntimo, uma compreensão implícita. É como se o outro tivesse obrigação de perceber o que realmente é importante para nós. E sabe, muitas vezes nem nós mesmos sabemos o que está por trás, quais são os nossos sentimentos primários, por trás da irritação, da raiva, do desamor, da falta de desejo, do afastamento, do distanciamento. Muitas vezes nós precisamos de uma compreensão implícita, como quando éramos bebês, em que não era necessário a comunicação clara. Nós que somos mães, né? Quantas mães tem aí? Nós tínhamos um dom, quando os nossos filhos eram pequenos, de adivinhar o que é que eles estavam sentindo. Pela forma de chorar, pela forma de se comportar, pelo corpo, pela cor, pelo modo de chorar. A gente sabia quando era manha, quando era real, quando era uma dor de barriga, quando era um incômodo pelo xixi. Não é verdade? E às vezes nós buscamos no nosso companheiro que ele seja nosso papai e nossa mamãe. Que eles adivinhem, que eles tenham um amor tão incondicional por nós, que eles sejam compreensíveis o suficiente para colocar um copo no armário ao invés de deixar sobre a pia, porque essa desorganização soa em nós. Talvez que algo mais sério vai acontecer na frente e eu não vou poder saber lidar com isso. São coisas muito profundas. Nós não encontramos explicações para as nossas dores e dificuldades que nós não sabíamos verbalizar. E nós aprendemos o que é amor, primeiramente, através dos nossos pais. E nós aprendemos o que é falta de amor e cuidado também com a nossa família, com os nossos pais. E às vezes a gente grita para o nosso companheiro através das nossas atitudes, das nossas insatisfações: eu preciso que você seja meu pai, que você seja minha mãe.
Eu preciso que você adivinhe, acerte o que de fato me magoa. Como as pessoas faziam quando eu era bebê. Na época em que a minha ideia de amor estava se formando. Como é que cada um de nós vê o amor? Nós já estamos cansados de saber que nós não podemos buscar um amor perfeito, mas aqui na nossa mente está tudo certo. Mas no nosso coração nós buscamos alguém que sacia as nossas faltas maiores. Hoje eu quero convidar vocês para olhar além do que está por trás de um relacionamento duradouro que declina. Subimos no pico alto que foi encontrar esse amor e aí a tendência é diminuir. E nós passamos. A nossa cultura nos diz que é assim mesmo. Que o relacionamento duradouro com o tempo, ele perde o vício, ele perde o desejo. Porque na verdade nós estamos buscando no outro uma felicidade. Uma felicidade que o Juan Garriga fala que é preciso vir de dentro para fora. Por mais que eu seja consciente, que tenha estudado sobre a humanidade, sobre os relacionamentos, muitas vezes eu estive numa relação em que eu buscava a felicidade. E ninguém pode te fazer feliz ou infeliz. Quando nós tomamos consciência disso, e não só tomamos consciência disso, mas nós nos exercitamos bastante para que isso comece a fazer parte de nós, porque o nosso piloto automático é esperar que o outro faça, é reclamar porque o outro não fez. E às vezes quando eu não reclamo, mesmo assim eu me desiludo. Olhar para uma relação duradoura com verdade é ter a liberdade de falar, de descobrir junto com outros meus sentimentos primários. O que tem por trás de uma crítica ferrenha? O que tem por trás de uma prepotência, de um controle? O que tem por trás de um desejo que as coisas sejam perfeitas e que seja tudo organizado? Por trás disso está uma baita insegurança de uma criança que deseja ainda no seu íntimo que alguém supra a ela das suas questões, das suas dores e das suas faltas. Muitas vezes os nossos sentimentos, o que sentimos por de repente alguma bobagem, por trás disso tem alguém que está transferindo as suas emoções. A maior parte das vezes que você, mulher, que você, homem, se inquieta, se exaspera, se irrita com uma coisa pequena do seu parceiro, isso está apontando para algo que aconteceu lá atrás, para uma emoção que eu estou transferindo, algo lá de trás, para um momento presente. Essa irritação pelas coisas simples, isso não aponta para nada que acontece no presente. Muitos casamentos, eles são destruídos porque os cônjuges não permanecem no presente. Eles estão nessa constante ida ao passado e numa busca inconsciente de suprir algumas faltas e algumas necessidades. Muitos comportamentos não fazem sentido. E eu queria perguntar para você e pedir para você parar um pouquinho e se perguntar: será que faz sentido toda essa irritação por conta de um copo, por conta de uma toalha em cima da cama? Toalha molhada em cima da cama? Por conta de um tapete desarrumado, porque o cônjuge parece que dançou twist na cozinha e deixou tudo embolado? Será que faz sentido toda essa indisposição que você sente? E aí, eu conheço alguém que diz assim: não, mas eu vou controlar isso. E sabe, tentar controlar o que faz parte aqui de dentro é adiar uma explosão, porque as coisas pequenas elas vão se juntando internamente.
O que eu tô dizendo? Que tudo que eu me irrito eu tenho que falar pro outro? Não, 1000 vezes não. Não dá. Essa live tá sendo regada a uma taça de vinho. Ninguém aguenta ter TDR todo o tempo. Escutar críticas o tempo todo. Mas é preciso que você que se sente irritado e com essa tendência maligna de criticar tudo que o seu cônjuge faz, pare e perceba onde está o sentimento primário que lhe leva a esse tipo de sentimento. Nós não comandamos nosso sentimento, nós não dizemos para nós mesmos, eu não vou sentir dessa forma. E vai ficar tudo bem. Muitas pessoas tentam contornar, e o que acontece muitas vezes é um distanciamento do parceiro. Porque ao contrário do que a gente pensa, que a intimidade ela vai se construindo ao passar do tempo, muitas vezes acontece o contrário. Muitas vezes essa intimidade ela vai se desfazendo, porque a intimidade ela se constrói e se desconstrói. Às vezes eu encontro casais, eu vejo casais no meu consultório que eles não conseguem se olhar. E quando você se irrita com algo pequeno, eu gostaria de propor um exercício. No momento em que você se irrita, você para um pouquinho, silencia a tua crítica e se pergunta: qual é o meu sentimento primário? De repente, por trás de uma exigência, de uma organização, tem uma insegurança muito grande. Então você se pergunta: o que está por trás dessa necessidade absurda de organização? Muitas vezes eu quero encobrir um caos interno, medos internos, preocupações internas, e aí eu me mobilizo para que as coisas ao redor estejam perfeitamente organizadas. Quem de nós, num dia que você sente um caos interno, você vai fazer uma faxina geral, você vai arrumar teu guarda-roupa, isso é muito bom, tá? Mas essa necessidade de que o outro enxergue como você a questão da organização, por exemplo, é uma questão em que você exige do outro o mesmo tipo de sentimento que você. O que está por trás dessa irritação? Um sentimento de insegurança? Um medo de perder o controle das coisas? Um medo de não saber se portar quando as coisas fluírem? Um dos pontos que o casal durável vai perdendo, além da questão do sexo, que a gente precisa de bastante tempo para isso, e a questão sexual do casal de longa duração tem muito a ver com alguns mitos, por exemplo, sexo não é o mais importante. E aí o que está por trás desse mito? Que as coisas importantes a gente faz e as desimportantes a gente deixa de lado. Ao invés de os dois olharem para o sexo como, nossa, hoje foi tão difícil que eu vou me permitir sentir prazer. Nós vamos nos permitir sentir prazer. É olhar o sexo com um olhar, muitas vezes lá de trás, muitas vezes das mulheres da sua família, muitas vezes para a relação dos seus pais, muitas vezes para os seus medos, de que quando você expõe, você é frustrada. Muitas mulheres, para não se frustrarem, elas não expõem, elas não buscam o próprio prazer. Porque no fundo, algumas não se acham merecedoras desse prazer. Gente, eu tô falando alguns pontos que eu achei importante, mas se vocês tiverem alguma dúvida, me manda. Ou se não, me manda no direct, no preservado. Porque às vezes a gente tá junto há tanto tempo e tem tantas questões individuais que são difíceis de expor. E às vezes a gente tem medo de expor isso. Tem vergonha de sentir o que a gente sente. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Hoje eu quero validar os teus sentimentos. Eu quero validar as tuas inseguranças. Eu quero validar os teus medos. Eu quero dizer que isso é importante, sim. E é importante que você olhe pra eles
com misericórdia. Muitos homens não se permitem demonstrar suas vulnerabilidades porque eles aprenderam que ser homem é conseguir. Ser homem não chora. Homem não sente da mesma forma que mulher. Mulher é uma manteiga derretida. E aí eles vão criando uma casca tão dura que às vezes essa mulher olha para o seu companheiro e acha ele distante, e acha ele insensível. E aí eu queria que você se perguntasse o que tem por trás de toda essa insensibilidade, de toda essa ostra que está enclausurada. Talvez seja uma fala do tipo: eu me sinto perdido quando eu não encontro a solução de um problema. Eu me sinto inferior quando você, parceira, me dá caminhos de solução. Aí você fala, mas que bobagem! Mas percebe que isso tudo pode ser uma chama inconsciente de lutar para continuar estável, para não desestabilizar, para não desmoronar. Por trás, muitas vezes, desse homem insensível, tem um homem que não pode desmoronar, que não pode fraquejar. E às vezes as atitudes do dia a dia, do cotidiano, demonstram outra coisa. Mas aí você diz assim, mas como que eu vou adivinhar o que está passando? Na verdade, eu não quero que você adivinhe, mas que cada vez que você se irritar com as coisas pequenas, você possa olhar além. Talvez por 1 minuto. Vão ter vezes que você não vai conseguir. Mas quanto mais vezes você conseguir olhar para o seu parceiro e tudo que o conduziu até aqui, e mais que isso, antes disso, você olhar para si mesmo e dizer: por que eu me incomodo tanto com essas coisas? Por que me incomoda tanto essa distância? Essa insensibilidade? Será que eu sinto que qualquer momento eu posso ser deixada, abandonada, não escolhida? O que tem por trás de uma mulher que se ressente quando o marido vai jogar futebol com os amigos, quando ela tá com TPM, quando ela tá com cólica? É uma mulher que quer, que precisa que o marido valide esse amor, que valide esse amor, que valide esse amor. E deixa eu dizer uma coisa pra ti, mulher. Ficar o tempo todo validando o amor é algo que cansa e algo que destrói os relacionamentos. Mas hoje eu tô validando os seus sentimentos, sabe por quê? Porque hoje eu tenho condição de dizer pra você que essa raiva, que essa insegurança, que tudo isso tem por trás alguns sentimentos primários, algumas faltas lá atrás. Por isso, não exija que o seu parceiro, que a sua parceira adivinhe o que você está sentindo, porque se ele não adivinha, perdeu a espontaneidade. Não. Amor incondicional só do papai e da mamãe. O amor, uma lei que rege os relacionamentos, é a lei do equilíbrio. Eu dou amor, eu dou atenção, mas eu também preciso receber. E se você é alguém encharcada de amor, transbordante de amor, e de repente o seu parceiro tem alguma dificuldade de demonstrar, você precisa dar menos. Eu tenho atendido diversas mulheres com questões em relações tóxicas, mulheres que amam demais, que se amam de menos. E elas fazem todo um movimento de ceder, de recuar para serem aceitas, para serem amadas. Algumas precisam estar sempre no papel de vítimas para que sejam vistas, para não perderem o amor, porque elas aprenderam lá atrás que quanto mais vítima, mais atenção, mais amor. E numa relação conjugal, os dois precisam ter o mesmo tamanho. Uma relação conjugal entre uma mulher que é menor que um homem, que ela se sente melhor ou que ele se sente maior,
É uma relação desigual. Essa mulher vai ser mais achatada, esse homem vai se sentir mais pesado, mesmo que às vezes pareça conveniente. Mas esse homem não vai conseguir amar, num amor que dê certo, saudável, uma mulher que é muito menor que ele. O que eu posso fazer quando de repente eu me sinto menor do que o meu companheiro? Eu preciso buscar forças em quem tem? No meu papai. Muitas mulheres permanecem na esfera pequena e infantil porque elas não conseguem, antes de olhar pro companheiro, pro marido, elas sabem olhar pro pai e reconhecer a força desse pai e reconhecer que você é pequeno diante desse pai e que ele é o pai certo para você. Se essa mulher não reconhece que esse pai é o pai certo, ela vai estar sempre com necessidade de um pai, de uma figura paterna que traga segurança, que traga apoio. E essa mulher, ela vai viver na esfera da vítima, que não quer solução, porque a vítima não quer solução, ela não busca solução, ela busca aliados. E ela vai se aconchegar nesse homem. Que coisa linda, que coisa romântica, né? Só que não. Um homem, ele precisa de uma mulher do tamanho dele para que o amor dê certo. Às vezes esse homem se debate nessa relação durável e ele não sabe por que ele está se debatendo. Mas muitas vezes ele se debate, muitas vezes ele tem relações extraconjugais porque essa mulher não passa de uma menina subserviente, que faz tudo por ele. Algumas vezes também, deixa eu ver se eu encontro um bonequinho pequeno aqui. Essa mulher, ela está com um bebê que busca se alimentar dessa mamãe, né? Como é que os bebês vivem? Quando eles se alimentam do leite materno, do cuidado. E aí essa mulher, que de repente é uma mulher que ama demais, ela passa a cuidar desse bebê. Só que essa relação também é desigual. Vê que é desigual? Assim? Ou assim? Qual é a sensação de vocês quando vocês veem essa imagem aqui? Que sensação que vocês têm? Como que é olhar para essa imagem? De uma menina e de um menino numa relação desigual. E sabe, cuidar de uma criança cansa. As mães aqui sabem, né? Cuidar de um bebê cansa. E aí esses dois não têm disponibilidade, porque eles estão ocupados cuidando de crianças. Quando a gente descobre que muitos dos nossos comportamentos dentro de uma relação durável têm a ver com necessidades anteriores, nós temos a oportunidade de crescermos nessa relação e de olharmos o outro como alguém do seu tamanho. Nossa mente nem sempre, diz o Alain de Botton, é capaz de identificar em qual época se encontra a nossa emoção. Ela não consegue explicar. Quantos gatilhos numa relação a dois acontecem? E nós tomamos algo, mais uma vez, pequeno. Lembra que eu falei que coisas pequenas estão encobertas, coisas grandes que não foram olhadas? E cada um vai buscar, continua buscando o que o outro não tem. Eu queria fazer um exercício com vocês. Eu queria que, se vocês pudessem, fechassem seus olhos. Deixa eu olhar a hora. Fechassem seus olhos.
E nesse momento vocês pudessem respirar, sentir o corpo. Fecha seus olhos, 1 minutinho só. Coloca o pé no chão, se encosta na cadeira de uma forma confortável, na cama, onde você estiver. Sim, algumas mulheres se sentem assim, amando demais, se recebendo pouco. Fecha teus olhos agora. Fecha teus olhos agora, Tânia. E eu queria que você respirasse sentindo o ar dentro dos teus pulmões, descendo no teu corpo. Respira suavemente, porque o cérebro ele precisa entender que tá tudo bem. E que não tem medo agora. Ele não precisa reagir, o corpo não precisa reagir. Eu queria que você imaginasse agora, de olhos fechados, o seu marido, o seu parceiro, a sua parceira de longas datas. E que você pudesse olhar para ele. Veja ele na sua frente, observe o que ele está vestindo, observe qual é a aparência dele, como é que ele te olha. Ele te olha de uma forma ríspida, de uma forma carinhosa. Percebe nele que expressão que ele tem, de um menino, de um homem. E aí eu queria que agora você colocasse a mão no seu coração. E você pudesse olhar o seu parceiro, a sua parceira nos olhos. Se aproxima um pouquinho mais dele. Se aproxima um pouquinho mais dela. E veja-o olhando. Penetra nesse olhar. Isso é construção de intimidade. E aí eu queria que você falasse para o seu parceiro assim: eu tenho muitas questões. Eu tenho muitas questões da minha menina. E que muitas vezes eu busquei em você a solução. Mas eu estava enganada. Você não tem a solução. Você não tem a minha felicidade. Nem você é capaz de me fazer infeliz. Hoje eu quero olhar para você e dizer que eu tenho questões que muitas vezes eu exigi de você que são só minhas. E aí percebe como é que esse seu parceiro, essa sua parceira reage. Continua dizendo assim, com a mão no teu coração: eu sou igual a você. Eu tenho o mesmo tamanho que você. E agora eu vejo você do meu tamanho. E eu agradeço por tudo que nós vivemos. Eu vejo você e eu quero aprender a respeitar você, sem te exigir que você adivinhe o que eu sinto, ou que sinta as coisas que eu sinto. Eu libero você de me compreender. Perceba a reação do seu parceiro, da sua parceira. Se ele dá um respiro de alívio. Continua dizendo assim: eu libero você de me carregar nos seus ombros. Eu libero você de me dar força. Se porventura você me der alguma força, vai ser natural de você. Mas eu quero te dizer que eu preciso me voltar para o meu pai, para minha mãe e buscar forças deles. Você não tem o que eu preciso. Eu tenho força. A força da vida que me chegou através da minha família. E eu vejo você.
e a sua força que veio através da sua família. Por favor, olhe para mim também com respeito. Eu vou olhar para as dores da minha criança. Enquanto isso, eu quero aprender a ser uma boa parceira. A melhor que eu puder ser. Não cedendo, não abrindo mão dos meus limites, mas olhando para as suas vulnerabilidades de uma forma mais generosa. Porque, na verdade, as minhas críticas, os meus sentimentos de inferioridade, são sentimentos que eu trouxe lá de trás do meu sistema familiar. E agora você olha para ele e veja como é que ele se porta, se ele se aproxima de você, se ele se afasta. Aproxime-se dele. Se for possível, dá um selinho, um beijinho. Se não for possível, dá um passo atrás e faz uma reverência a ele e a tudo o que o conduziu até aqui. Olhe mais uma vez e diga: eu libero você de me fazer feliz. Agora eu queria que você abrisse seus olhos. Como é que você está se sentindo agora? Mais desamparada ainda? Porque abriu mão de que o outro pudesse lhe dar felicidade? Sabe, a relação duradoura, ela passa a ser mais leve quando nós paramos de buscar no outro a solução das nossas dores infantis. É difícil, não é fácil. Nós temos muitos gatilhos. Deixa eu ver onde é que eu coloquei. E um dos caminhos para o relacionamento duradouro dar certo é uma busca de autoconhecimento. É quando nós podemos nos abrir para enxergarmos quem nós somos. Olhar além. Talvez reconhecer que possamos estar mergulhados nas confusões do passado e por isso estamos interpretando as atitudes do outro de uma forma tão forte. Muitas vezes é constrangedor de pensar e assumir que nós estamos com as nossas confusões. Mas se você consegue liberar o seu parceiro, sabe o que acontece? Há um movimento inverso. Quando você libera o seu parceiro de lhe dar força, ele se sente muito mais forte de permanecer ao seu lado de uma forma vibrante, de uma forma alegre. O primeiro caminho é o autoconhecimento. O segundo caminho... Deixa eu ver o horário. Nós estamos quase terminando. Falta 5 minutinhos, 4 minutinhos. O primeiro caminho é o caminho do autoconhecimento. O segundo caminho, eu preciso repatriar as minhas emoções. Eu como indivíduo. Começar
a perceber as minhas faltas. E quantas vezes eu tô querendo que esse parceiro ou essa parceira tenha um amor incondicional como o do meu papai e da minha mamãe, ou como eles tiveram ou como eles não tiveram, e eu acho que eles precisariam ter. Olhar para o outro, repatriar as emoções, é poder olhar para o outro e se perguntar: toda essa raiva, toda essa intensidade que eu tenho, todo esse incômodo que eu tenho, será que é algo meu que não tem nada a ver com o meu parceiro? Eu queria que agora você pudesse pensar em algo, uma atitude simples do seu parceiro que te entristece. Simples, alguma coisa bem boba. Vamos lá, vamos pensar. Quem já conseguiu pensar? Uma atitude simples. Que você fique irritada, ou que você fique irritado, ou que você se sente assim como se não tivesse os pés no chão, você se sente meio desestabilizado quando isso acontece. E aí, eu quero te fazer uma pergunta. O que o seu consciente esqueceu? Que vem à tona cada vez que isso aí acontece? O que seu consciente esqueceu? Que o seu inconsciente faz ferver? Com quem eu estou lidando de fato agora? Em que época eu estou concentrando as minhas emoções? Eu disse que eu queria encerrar com um brinde. E eu vou encerrar essa live com um brinde. Um brinde às mulheres que aqui estão, aos homens que aqui estão me ouvindo. Porque querem olhar mais para si. Um brinde àqueles que querem parar de criticar o outro. Um brinde àqueles que querem parar de buscar no outro a solução, o preenchimento de um buraco emocional. Nós nunca vamos estar completos. Nós vamos continuar tendo faltas. E essas faltas, elas nos motivam a continuar olhando para nós. Ao invés de olhar para o seu companheiro com irritação, com crítica, não seja lá o que mais, olhe para você e se pergunte: onde as minhas emoções primárias estão? O que há por trás de tudo isso? Um brinde, vamos brindar e agora tem que beber, né? Quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui comigo. Muito obrigada, muito obrigada. Porque tem sido muito bom poder dividir com vocês um pouquinho do que eu tenho aprendido ao longo do tempo. Libere o outro. Porque quem está liberado pode ser mais leve. Você quer uma relação mais leve? Dentro desse relacionamento estável? Se você quer, você pode liberar. E liberar é renunciar ao desejo infantil de ser salva, de ser salvo. Deixa eu ver quem que tá me dando tchau. Muito obrigada a todos vocês. Eu vou lá salvar a live, mas eu queria encerrar. Deixa eu ver. Nós já estamos encerrando, falta só 1 minuto, 1 minuto e 14. Eu queria encerrar com um texto que diz o seguinte: muitas vezes nós estamos imersos num caos interno.
E nosso ser inconsciente estabelece uma ligação onde as pequenas coisas que estão fora do lugar, no presente, se ligam a coisas muito importantes que um dia estiveram fora do lugar no passado. Por isso, abra mão de saber tudo, de direcionar tudo, de criticar tudo. E se permita amar de uma forma mais leve. Vejo vocês na próxima segunda-feira. Beijo!